Há quem esteja lucrando com os escombros. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional diário. Estamos no segundo vídeo da nossa série de devocional aqui no livro de Neemias. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema. A boa mão de Deus está sobre você. Neemias capítulo 2, versículo 4 diz: Então o rei me disse: O que você está me pedindo? Então orei ao Deus dos céus. O livro de Neemias, ele é uma aula sobre liderança espiritual, sobre coragem, e também é uma aula no que tange a dependência de Deus. Neemias, ele não era um profeta nem um sacerdote. Ele era copeiro, mas ele tinha uma sensibilidade espiritual que mudou o destino da nação de Israel. Esse trecho aqui nos mostra que um homem que estava diante do rei da Pérsia não deixou de se curvar primeiro diante dos reis, do Deus dos céus e da terra. Nós precisamos investir tempo na nossa vida de oração. Neemias, ele faz aqui o que para mim é uma das orações mais curtas, porque o texto diz: então orei ao Senhor dos céus. E aí a ponto final já inicia o 5º versículo do capítulo 2, com Neemias fazendo os pedidos ao rei. Esse texto nos ensina algumas lições importantes. Antes de agir, eu e você devemos orar, como Neemias orou. Neemias estava diante aqui de uma porta, mas não entrou sem antes buscar a direção do céu. Observe como isso é forte, irmão. A porta estava aberta sobre Neemias, mas Neemias não foi afobado. Ele antes foi averiguar se essa porta era uma porta de Deus. Neemias estava diante de uma porta aberta, pense nisso, mas não entrou sem antes buscar a direção de Deus. Quantas vezes nós estamos achando que existem acessos que estão abrindo diante de nós e nós pensamos que esses acessos é obra de Deus e às vezes não é. Por exemplo, se eu pegar você e te levar para o deserto, você vai achar que é uma obra do maligno. Mas se eu pegar você e colocar no ponto mais alto da cidade, você vai achar que é uma obra divina. Mas se nós formos para a tentação de Jesus, o Espírito leva Jesus ao deserto, lugar que nós queremos evitar, lugar do qual nós queremos fugir. Mas Satanás pega Jesus e põe no pináculo do templo, no ponto mais alto da cidade, local que eu e você às vezes sempre desejamos chegar, que era subir na vida, que é crescer, que é ter sucesso. Você consegue observar que Satanás leva Jesus ao ponto alto, enquanto Jesus, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto? Então nem todo o pináculo do templo na nossa vida é obra de Deus. Às vezes é uma distração do inimigo. É por isso que aqui Neemias está orando, antes de falar com o rei. A porta se abriu, mas deixa eu consultar o Senhor. E essa oração foi uma oração silenciosa, em meio a uma conversa decisiva. Mas quando nós oramos, é o suficiente para nós termos a resposta de Deus. Aprendemos que o segredo de decisões acertadas está em ouvir a voz de Deus, antes de ouvir a voz dos homens. Há uma frase sobre oração atribuída a Martim Lutero que diz: tenho tanto a fazer hoje, que passarei as 3 primeiras horas do meu dia em oração. Uma segunda lição que esse texto nos ensina, antes eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal, para você não perder nenhum episódio dessa série de devocionais em Neemias. A segunda lição que nós aprendemos: Neemias agiu com fé e com estratégia. O texto diz assim, e respondeu ao rei: se for do agrado do rei. Neemias, ele teve fé, mas também apresentou um plano. Ele marcou prazo, pediu cartas, pensou em cada detalhe. Entendo, irmãos, que fé, ela não elimina o planejamento. Ao contrário, fé e planejamento andam juntos.
Orar não anula a nossa responsabilidade de pensar estrategicamente. Entenda, talvez essa seja a frase que você escreva comigo nos comentários. Um homem que ajoelha para orar, vê mais longe do que um homem em pé sobre uma montanha. Eu vou repetir para você mastigar com os dentes do cérebro. Um homem que se ajoelha para orar, vê mais longe do que um homem em pé sobre uma montanha. Josué 1:9 diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Ei, irmão, ei, minha irmã, o desafio é grande. Fique tranquilo, Deus é maior ainda. Qual é a terceira lição que podemos extrair aqui? É que quando Deus abre uma porta, Ele também prepara a provisão. Se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Neemias, no versículo 7 diz: também pedi ao rei. Aí no finalzinho do versículo 8, vem o verso que traz o tema do devocional dessa manhã. E o rei me concedeu esses pedidos, porque o rei era bom, porque o rei era legal, porque Neemias era gente boa, não. Porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Aleluia. Neemias não apenas recebeu permissão, mas também recebeu provisão. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, os recursos vêm, mesmo de fontes improváveis. O rei pagão se tornou um instrumento de Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por quê? O Senhor é o meu pastor. Em Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ei, a nossa provisão está em Cristo. Quando você se dobra, você busca Deus, você está dependendo da provisão que não vai ficar pronta, ela já está pronta. Quando Deus quer fazer algo, Ele move os céus e a terra e, se necessário, também o coração de um rei. Então fique tranquilo, porque se Deus te deu algo grande para realizar, Ele também vai trazer a provisão. Mas entenda que aqui há uma quarta lição que nós precisamos aprender, dentro desse texto de Neemias do capítulo 2, verso 4 a 10. Sempre que nos levantamos para fazer a nossa missão, nós vamos encontrar oposição. No versículo de número 10, nós vamos ler: quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, souberam disso, ficaram muito irritados por haver alguém que viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Lembra que eu iniciei esse devocional dizendo que há pessoas que lucram com os escombros, tem pessoas que não querem a restauração. A porta abriu, os recursos vieram e os inimigos também se levantaram. Tenha sempre isso em mente: toda missão dada por Deus atrai oposição. Mas se tem oposição, também tem proteção de Deus. Neemias não se intimidou, ele sabia quem havia enviado. Deixa eu te perguntar, você sabe quem tem te enviado, quem tem te chamado? Quando você está em missão divina, prepare-se. O inimigo vai tentar resistir, mas Deus é quem nos sustenta. Podemos concluir dessa história que Deus ainda procura homens e mulheres como Neemias, sensível à dor do povo e disposto a fazer algo. Neemias, ele era a resposta de Deus à oração de Israel. Será que você pode escrever comigo aqui nos comentários? Eu vou ser resposta de Deus à oração de alguém. Porque receber resposta de Deus sobre algo que pedimos é bom. Agora, sermos resposta de Deus na vida de alguém é melhor ainda. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, eu vou deixar ele aqui para você. É esse vídeo que está aparecendo aqui. Deus possa te abençoar. Essa série é fruto do meu e-book Palavras que Tocam Vidas. Se você quiser saber mais, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Te espero amanhã no terceiro vídeo dessa série. Forte abraço.